Oi, Renata, tudo bom? Oi, Elisa. Oi, Gustavo. Tudo bem, Stephanie? Tudo bem, gente? Fábia, Jaqueline, Guilherme. Está com saudade, Stephanie? Também tô. O que a gente faz? Meu Deus do céu. Oi, Michele, tudo bem? Gabi, Érica, Cacá, Lucas, Vitória, Kelsen, tudo bem? Saudade de vocês, Isabel, Letícia, Ivna, Wagner, olha que bacana, todo mundo aí, hein? Até o Fábio! Oi, Fábio! Tudo bem, Beatriz, Driele? E aí, galera? Firmes? Firmes e fortes, né? Sempre, com a graça de Deus. E aí, Wagner, tudo bem? Marco Antônio, Paula, a Jéssica. Opa, aí sim, hein, Fábio? A Stephanie estava contando as horas para sua. Ai, Stephanie, que belezinha! Fernando, Cristina, Rossi Nicolas. Ah, meu Deus, quanta gente, que legal! Isabela Pelizário, Jéssica Góes, Jéssica Barbosa. Tudo bem, galera? Vocês estão tudo em paz, tudo tranquilos? Oi, Michelle, oi, lindeza, é isso aí, você transmite alegria. E vamos que vamos! Virtude do direito, tudo tranquilo, galera? Tudo em paz, Késia? Tudo bem? Acharam que eu não fosse entrar? Ah, meu Deus! Rogers, tudo bem? Nossa, hoje o tema é top de linha, hein? Gilmar. Quando o Gilmar entra o Antônio, a Jéssica e o seu Luiz, automaticamente, né? Marques, Tânia, Gilmar, tamo aqui, isso aí. Tira print aí, Gilmar. Érica Ferreira. Ó a galerinha. Gebaia, tudo bem? Ah, Érica, você pode comer tudo que não engorda, né, mulher? Ai, vontade de bater em você. Cinturinha de pilão, essa Érica. Ei, galera, hoje nós estamos aí, graças a Deus, mais uma live, a primeira da semana, né? Semana passada a professora fez um monte de live, misericórdia. Só Deus na causa. Gente, vocês estão me escutando bem? Dá um joia aí, ó. Isso aí, um monte de coração. Manda coração pra professora. Manda coração. Estão me escutando bem? Virtude do Direito, parabéns, prof. Mais uma live. Ai, obrigada, Virtude do Direito. Muito obrigada. Tem compartilhado aí as minhas postagens. Muito bem, que bom. Tá todo mundo ouvindo, então? Ale Augusto, Duda, Brito Camargo. Sejam bem-vindos, Jaque Santos. Ê, Fábio! Parou de fazer o que tinha que fazer para poder assistir a live da prof? Gente, é sério. Eu não sei se é só comigo, eu acredito que não seja. Mas eu acredito que o Instagram não tá deixando mais eu salvar as minhas lives. Porque antes eu fazia live, salvava e aí eu compartilhava no Store. Daí ficava 24 horas. E quando eu salvava, ficava na minha galeria e eu já postava no YouTube. Agora eu não tô conseguindo mais. Então, aí eu tenho que fazer a live ao vivo, galera. Direito e Segurança Digital, seja bem-vindo. É o Fábio que tá ali. Certeza pela foto. Pessoal, então hoje é o seguinte. Além da live, eu tenho brinde. Na verdade, eu tenho brindes. Vai depender do ganhador, se ele quiser compartilhar com os demais amigos. Mas assim, olha. O que acontece é que você tem que seguir aquelas instruções no meu feed de notícia e tem que ficar online comigo até o final. Porque a hora que eu fizer o sorteio, você tem que estar online. Tá bom? Então, vamos que vamos. Michele Chikawa, José Gustavo Basoli, tudo bem, gente? Luciana Lopes. Aí sim, hein?
Galera tá em peso. Tainá, tudo bem, Tainá? Tainá sempre linda, né, Tainá? Belezinha. Tem um rosto que não é dela, né? Lindo. Bom, vamos que vamos. Pessoal, hoje a professora vai trabalhar com vocês a parte prática de processo penal, tá bom? O tema de hoje é um recurso que se chama embargos de declaração. Alguns doutrinadores têm dito que se chama embargos declaratórios. Olha, simplesmente se falar embargos de declaração ou embargos declaratórios, eu acredito que não há nenhum tipo de confusão, não existe nenhuma distinção. Então, a gente está aproveitando, né, esse momento para dizer que, independente de ser embargo de declaração ou embargos declaratórios, a peça é a mesma, tá certo? Mas antes da gente entrar nessa peça propriamente dita, eu preciso dizer para vocês o que é esse chamado embargos de declaração. Eu prefiro chamar de embargos de declaração, mas nada impede você chamar de embargos declaratórios, tá bom? Veja bem. Esse tipo de embargos de declaração é considerado para alguns doutrinadores como não sendo um recurso. Por quê? Alguns doutrinadores entendem que o simples fato de o juiz não determinar a intimação da parte contrária não é considerado um recurso propriamente dito. Porque os embargos de declaração, ele é um tipo de que o juiz, o mesmo que proferiu a decisão, tem o poder de alterá-la. E ele não precisa intimar a parte contrária para se manifestar, e ele já pode decidir imediatamente. Então, para esses doutrinadores que entendem que os embargos de declaração ou embargos declaratórios não é um recurso, o fundamento para isso é simplesmente porque a parte contrária não é intimada para se manifestar. Mas nós temos que entender que a maioria doutrinária entende também que os embargos de declaração é sim uma espécie de recurso. Por quê? Porque ele tem prazo. Porque ele está no capítulo que trabalha sobre os recursos no processo penal. E veja bem, nós temos, dentro dos embargos de declaração, dois dispositivos legais que não têm nenhuma relação próxima uma da outra. Por que isso? Porque nós temos também que saber que os embargos de declaração cabem contra sentença. E quando eu falo sentença, eu estou dizendo que é aquela decisão proferida em primeira instância. E quando eu falo de acórdão, é uma decisão proferida em segunda instância. Veja bem, os embargos de declaração é, para a maioria doutrinária, um recurso porque possui prazo para ser interposto. E aí, o que acontece é que simplesmente esse prazo tem que ser acatado pela parte. Senão se torna um recurso intempestivo. Veja só, por conta disso, nós temos que saber que os embargos de declaração é, sim, um recurso por possuir um prazo. O que se entende de não sendo recurso? Entende-se aquele que não tem prazo. Mas os embargos têm prazo. Então, a gente entende que é uma espécie de recurso. Tudo bem? Pessoal, o áudio tá bom, né? Porque a imagem, ela fica mesmo travando, tá?
ela trava um pouquinho, sim, mas ela atrasa um pouco na minha fala e na minha imagem, porém eu acredito que o áudio esteja bom, não está? Eu acredito que esteja bom. Trava a minha imagem, mas o áudio continua legal, né? Então vamos seguir, tá bom? Bom, veja só. O simples fato, então, que nós temos que entender sobre os embargos de declaração, que é uma espécie de recurso, e esse recurso é interposto contra ou uma sentença ou contra um acórdão. Quando é interposto contra uma sentença, entenda sendo uma decisão de primeira instância. Se você interpor contra um acórdão, é porque é uma decisão de segunda instância. O que vai diferir um do outro é o fundamento legal. Se você analisa que os embargos de declaração têm que ser interposto contra uma sentença, o dispositivo legal que você tem que fundamentar é o artigo 382 do CPP. Se porventura você interpor o recurso de embargos de declaração contra um acórdão, o dispositivo legal é o 619 do CPP. Vocês perceberam que há uma distância muito grande entre os dispositivos legais? Vocês perceberam que existe uma diferença muito grande do 382 para o 619. Mas isso não é à toa. Não é à toa porque o 382 do CPP está vinculado à sentença de primeira instância. Se você pegar o Código de Processo Penal, você vai analisar que o 382 simplesmente está voltado dentro do capítulo que trabalha sentença. Se você pegar o 619, você vai perceber que está dentro do capítulo que trabalha dos recursos. E aí que está a questão mais grave que nós temos. Muitos acadêmicos, quando prestam o exame da ordem e quando vão com o vade-mecum na segunda fase, se não tiver essa noção de que um está no 382 e o outro está no 619, ele acaba errando a fundamentação na sua peça. Então, pessoal, gravem bem. Se for contra a sentença de primeiro grau, o dispositivo legal que fundamenta é o 382 do CPP. Se for contra um acórdão, você fundamenta com base no 619 do CPP. Ok? Tranquilo? Prosseguindo? Como que eu sei que eu preciso interpor o chamado recurso de embargos de declaração? É muito simples. Não tem como errar essa peça. Por que que não tem? Porque todas as vezes, e gravem bem essas 4 palavras, olha, todas as vezes que ou na sentença ou no acórdão, a sentença ou acórdão tiver obscuridade ou omissão ou ambiguidade ou contrariedade, é porque o seu recurso tem que ser o embargo de declaração. Mas para isso, eu preciso entender o que é obscuridade, o que é ambiguidade, o que é omissão e o que é contradição. Então vamos começar primeiro pela obscuridade, tá bom? Quando a professora chega para você e fala assim: nossa, essa decisão judicial está muito obscura. O que você entende como obscura? Vamos lá, galera.
Falem aí, prof. Quando você entende que a decisão está obscura, o que você acha que ela tem? Obscura, gente, significa que ela é de difícil compreensão. Todas as vezes que eu chego e falo assim, essa decisão judicial está obscura, é porque eu não estou compreendendo a decisão. Obscura significa de difícil entendimento. Tranquilo, galera? Até aí, tudo bem? Manda joia para prof. Posso prosseguir? Estão me ouvindo? Sim. Obscura falta clareza. É de difícil compreensão. Muito bem, Érica. Você falou muito bem. É isso aí, tá? A obscuridade significa difícil compreensão. O que é omissão? Galera, omissão significa que algo foi deixado de colocar. O juiz simplesmente deixou de analisar alguma situação nos autos de ação penal. Está omissa. Algo na decisão judicial deixou de ser colocada. Tranquilo? Agora a gente vai para ambiguidade. O que é ambiguidade? Ambiguidade é quando existe duplo sentido. Eu entendo de uma forma, mas eu também entendo de outra. Eu não sei, na verdade, qual é o sentido daquilo que foi colocado, porque existe duplo sentido. Ambiguidade significa duplo sentido. Correto? E o último, o que é contradição ou contrariedade? Pessoal, contradição ou contrariedade é algo em que, na fundamentação da decisão, o juiz apresenta algo que dá a impressão que ele vai absolver ou que ele vai condenar. Na fundamentação, ele simplesmente coloca embasamento doutrinário, jurisprudencial, no sentido ou de condenar ou de absolver. Aí chega no dispositivo, que é a parte que ele decide realmente na sentença, ele inverte. Então vamos imaginar, na fundamentação, o juiz apresenta doutrinas, jurisprudências, dando a impressão que vai absolver o réu. Quando chega no dispositivo, que é a parte final da sentença, ele chega e condena. Então existe uma contradição. E aí eu preciso saber o que esse juiz quer me falar. Não é porque está obscuro. Não é porque está ambíguo. É porque ele contrariou a si mesmo. O fundamento dele é contrária à decisão. Então não tem lógica, ele tem que esclarecer isso para mim. Então veja, quando a gente fala de embargo de declaração, a gente está falando de sentença de primeiro grau ou acórdão, que é uma decisão de segundo grau, que apresenta ou ambiguidade, ou contradição, ou omissão, ou ambiguidade, contradição, omissão, obscuridade. Então é uma das 4 hipóteses. Eu não preciso das 4, basta uma. Entenderam? Mas veja bem, se o juiz que proferiu essa decisão, ele foi ambíguo, para quem que eu tenho que endereçar esse recurso? Quem que tem que esclarecer para mim o que foi falado naquela decisão? É óbvio que o recurso eu tenho que interpor para o mesmo órgão que proferiu a decisão. Porque é ele que vai me dizer qual é o real sentido da sua decisão. Veja bem, não tem lógica eu apresentar esse recurso para ser decidido por outra instância. Porque a outra instância
não vai compreender o raciocínio do juiz que está ambíguo, contraditório, ou omisso, ou obscuro. Então veja só, é o mesmo juiz que proferiu a decisão que tem a competência para analisar o meu recurso que se chama embargos de declaração. Se essa decisão foi proferida pelo Tribunal de Justiça e essa decisão que se chama acórdão, por ser segunda instância, está obscura, por exemplo, é para lá que eu tenho que endereçar os meus embargos de declaração. É para lá que tem que ser analisado o meu recurso, porque é o acórdão proferido pelo TJ e é por ele que tem que ser ou modificado, alterado, naquele sentido dos meus embargos de declaração. Tudo bem aí, galera? Estão entendendo? Está fácil? Está difícil? Tranquilo? Posso prosseguir? Então, nós já entendemos que os embargos, pela maioria doutrinária, é sim uma espécie de recurso porque tem prazo. E eu vou falar do prazo já já. Também é considerado um recurso justamente porque é proferida a decisão ou por primeira instância ou por segunda instância. E é por isso que é o mesmo juiz que proferiu aquela decisão que tem o poder e a competência para analisar o meu recurso de embargo de declaração. Quando eu me embasar no artigo 382, é porque a sentença é de primeiro grau. Quando eu embasar no 619 do CPP, é porque é um acórdão. Certo? Continuando. Qual é o prazo? Gente, o prazo de embargo de declaração no Código de Processo Penal é de 2 dias. Galera, atenção! 2 dias não é a mesma coisa que 48 horas. Veja, 2 dias não é a mesma coisa que 48 horas. Professora, como assim? Você tá ficando louca? Não, não estou ficando louca, gente. É sério. Quando você é intimado, por exemplo, numa segunda-feira, às 13 horas, se fosse para contar em dias, o seu prazo terminaria na quarta, no final do expediente. Até às 23h59. Se fosse para contar em horas, e se fosse 48 horas, se você for intimada na segunda às 13 horas, o seu prazo em horas termina na quarta às 12h59. Deu para compreender que 2 dias não é a mesma coisa que 48 horas? Principalmente se tratando de recurso. Não se conta dias, não se troca por horas. Correto? Professora, veja bem. Vamos imaginar então o seguinte caso de que... Vamos imaginar então o caso de que o réu foi intimado da sentença numa quinta-feira, tá? E nessa sentença de primeiro grau encontra algo muito obscuro. Vocês já leram sentença que é escrita em latim? Você acha que o réu entende latim? Nem nós, que somos desse mundo jurídico, muitas vezes deixamos de compreender o latim. E olha que a gente estuda latim. Mas muitas vezes a gente não consegue interpretar o latim. Agora imagina um juiz que sentencia com termos em latim.
Você consegue compreender que é uma sentença obscura? De difícil compreensão? Será que é possível recorrer dessa decisão? Sim, é possível. Qual o nome do recurso? Embargos de declaração. Por ser sentença obscura. Qual o prazo? 2 dias. Ele foi intimado numa quinta-feira. Até quando esse réu pode recorrer apresentando embargos de declaração, imaginando aí, lógico, através do seu advogado? Professora, calma aí. Eu preciso fazer essa contagem, mas eu preciso entender como se faz essa contagem. Como que faz a contagem? A contagem ela é feita assim. Se você foi intimado na quinta-feira, e como eu estou falando de recurso, eu estou falando de prazo processual penal. Prazo processual penal, eu excluo o dia inicial e incluo o dia final. Então, se o réu foi intimado na quinta, eu excluo a quinta. Começa a minha contagem na sexta. E aí eu começo a contar sexta, sábado. Terminou no sábado. E agora? Como se fala prazo processual penal, eu simplesmente prorrogo para o primeiro dia útil subsequente. Então, se meu prazo terminou no sábado, como é prazo processual penal, eu prorrogo para o primeiro dia útil subsequente. Segunda-feira é o primeiro dia útil subsequente. Se segunda-feira é dia útil, não é feriado, encerra-se ali a contagem do meu prazo final. Oi, Léo, boa noite, tudo bem? Thaís, tá todo mundo entrando. Stephanie já acertou a questão, né, Stephanie? Tamo firme aqui, Léo. Embargos de declaração, prática de processo penal. Presta atenção na aula, Thaís. Pessoal, então olha só. Prazo processual penal, você exclui o dia inicial e inclui o dia final. Veja, é totalmente diferente do prazo penal. Prazo penal é invertido. Você inclui o dia inicial e exclui o dia final. Sendo que no dia final, no direito penal, ele não é prorrogável. Ele é um prazo fatal e improrrogável. Se terminar no sábado, ele retorna para segunda, tá bom? Então, só para a gente esclarecer aí, tá? Mas já que a gente está trabalhando sobre recurso, então o meu prazo é processual penal, eu excluo o dia inicial, incluo o dia final, e aí se cair o meu prazo final no sábado, domingo ou feriado, eu simplesmente prorrogo para o primeiro dia útil subsequente, tá certo? Então vamos lá, o Léo falou, estou andando no corredor da faculdade, passando nas lives, salas virtuais, grupos de WhatsApp, respondendo ao Rogers, boa aula, até mais. Bom trabalho aí, Léo. Bom trabalho, viu? E aí, galera, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse prazo ele prorroga para o primeiro dia útil subsequente. Vamos imaginar que esse réu tenha sido intimado numa sexta-feira. Sexta-feira eu excluo, não entra no meu prazo inicial, correto? Aí eu começo a contagem que dia? Sábado? Domingo? Quando que começa a minha contagem? Se o réu foi intimado na sexta? Eu tenho que começar no dia útil. Não adianta. Tem que começar no dia útil. E tem que finalizar sempre em dia útil. Então, se o réu foi intimado numa sexta, o meu prazo começa a correr na segunda. Segunda, terça, termina o meu prazo. Fechou?
Tranquilo? Pessoal, é muito interessante, porque quando a gente fala dos embargos de declaração, a gente tem que lembrar que pelo fato do mesmo juiz que decidiu também tem a competência para analisar o meu recurso, a gente chama isso de juízo de retratação. Todas as vezes que o mesmo juiz que proferiu a decisão tem o poder de alterá-la com base em algum recurso interposto, eu falo que existe juízo de retratação. Veja bem, é obrigatória a reforma por parte do juiz? Vocês acham que pelo simples fato do juiz analisando o recurso de embargo de declaração, ele é obrigado a alterar sua própria decisão? Então, é obrigatória a reforma ou é facultativa a reforma por parte desse juiz? É óbvio que é facultativa. Muitas vezes, o juiz analisando o recurso, ele entende que não é possível alterar a decisão dele. Não tem nenhuma situação fundamentada para alteração da sua decisão. Ele entende que aquilo está perfeito. Aí, o que acontece? Acontece que existem algumas questões que nós temos que colocar aqui, que são as seguintes. Vamos imaginar que você não entendeu a decisão, estava de difícil compreensão, você apresentou os embargos de declaração, o juiz reformou a decisão, acatou seu pedido, só que dentro da reformulação da decisão dele, você acabou não compreendendo, porque ficou obscura. E a pergunta é, será que cabe embargos dos embargos? Será que é possível eu apresentar o recurso de embargo de declaração em cima dos embargos que o juiz reformou? É possível. Por que é possível, professora? Porque se tornou uma nova decisão. E nessa nova decisão, houve obscuridade. E eu consigo apresentar o recurso de embargo de declaração novamente, em cima da decisão reformada. Tranquilo? Então, de novo, eu consigo sim apresentar o recurso de embargo de declaração em cima de uma decisão que foi reformada com base num recurso anterior chamado embargos. Então, cabe embargos dos embargos. Não tem limite para interpor os embargos. Não há limite, tá bom? É só prestar atenção no prazo. Você foi intimada da decisão reformada? Tá obscura, tá ambígua, contraditória ou omissa? Apresente embargos, certo? Pessoal, olha só que interessante uma questão. Quando a gente apresenta os embargos de declaração por conta de uma decisão de primeiro grau, que se chama sentença, alguns doutrinadores chamam de embarguinhos. A decisão proferida em primeira instância, quando é interposto o recurso de embargos contra essa decisão de primeira instância, alguns doutrinadores apelidaram esse recurso de embarguinhos. Professora, por que a senhora está dizendo isso? Estou dizendo que se porventura cair uma questão objetiva ou uma questão que seja dissertativa sem ser peça processual penal, se você ouvir esse termo embarguinhos, não se assuste. É a mesma coisa que embargos de declaração contra sentença de primeiro grau. Fechou? Tranquilo, galera? Olha só que interessante também uma questão que vem caindo muito. Vamos imaginar que o juiz não analisou
uma causa de aumento de pena do réu na sentença. O promotor de justiça ou assistente de acusação simplesmente não gostou. Será que o simples fato do juiz não ter analisado a causa de aumento de pena na sentença já é motivo para entrar com embargos de declaração? Porque ocorreu omissão? Gente, é uma questão que tem caído muito, tá? Todas as vezes que falar que o juiz deixou de analisar causa de aumento de pena ou deixou de analisar causa de diminuição de pena ou uma circunstância agravante ou uma circunstância atenuante, o recurso não é embargos de declaração. O recurso é de apelação. Gravem bem isso que eu tô falando. Quando o juiz deixa de analisar uma causa de aumento de pena ou de diminuição de pena, ou uma circunstância agravante, ou uma circunstância atenuante, porque faz parte da dosimetria da pena. Então veja bem, não é um pedido que a parte fez, é algo que o juiz tem que expor na sua sentença, porque faz parte da dosimetria da pena. Então não é um pedido que foi deixado de analisar e se tornou omisso. Não. Faz parte da dosimetria da pena e é por causa disso que não é o recurso de embargos. É recurso de apelação, porque é muito grave. É muito grave a situação do juiz deixar de analisar uma das etapas da dosimetria da pena. Então, o recurso é de apelação. Gravaram bem essa? Fechou? Então tá. Vamos lá. Pessoal, uma situação assim que eu acho incrível. Mas incrível, que eu falo assim, eu não consigo compreender isso. Vocês já ouviram falar de juizado especial? Já? Pois bem. O que você entende por juizado especial? Fala pra mim aí. Oi, Tati. Tudo bem, Tati? A Tati estava no exterior, voltou pro Brasil, daqui a pouco volta pro exterior, né, Tati? Tudo bem? Vamos acompanhar a prof aí. Galera, quando a gente fala em juizado, a ideia é de rapidez, de celeridade. Aí eu chego pra você e falo assim, galera, quando a gente trabalhar o recurso de embargos de declaração no CPP, o prazo para a interposição é de 2 dias. Porém, se eu estiver falando de alguma sentença ou acórdão proferido por juiz dos juizados especiais, também cabe embargo de declaração. Só que pelo simples fato de ser proferido com base na Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Estaduais, o prazo é de 5 dias. Você já viu isso? Algo que deveria ser célere, rápido. Coloca na lei, no seu artigo 83 da Lei 9.099 de 95, um prazo maior do que o Código de Processo Penal. Então, galera, aproveitem para memorizar isso. Se você está falando de embargos de declaração dentro do CPP, porque é uma decisão condenatória, absolutória, extinção de punibilidade, porque a infração penal não é de menor potencial ofensivo, simplesmente, o prazo é de 2 dias. Mas se você
estiver embasado na lei dos juizados especiais, porque trata da infração penal de menor potencial ofensivo, o prazo é maior, é de 5 dias. Aí tem uma pergunta aqui. Gera efeito suspensivo? Galera, é o seguinte. Desde 2015, nós tivemos uma alteração na lei dos juizados especiais. Desde 2015, tanto os embargos de declaração do CPP, quanto os embargos de declaração do juizado especial têm que ser de interrupção dos demais prazos recursais. Antes de 2015, falava-se em efeito suspensivo no juizado. De 2015 para cá, tanto o CPP quanto o juizado tem o efeito interruptivo, de interrupção, dentro dos embargos de declaração. O que significa isso, professor? Quando a professora fala interruptivo, prazo que interrompe os demais recursos, que interrompe o prazo dos outros recursos, significa que a contagem dos outros recursos começa do zero. Interromper é você começar a contagem do zero. Se fosse para suspender, eu contaria do restante que falta. Então, a interrupção vale para tanto o CPP quanto para o juizado especial, tá bom? Vou dar um exemplo aqui, só para vocês entenderem a questão da interrupção e da suspensão, ou prazo suspensivo. Presta atenção. Quando a professora chega para você e fala assim, ó, eu vou interpor o recurso de embargo de declaração, e aí, automaticamente, pode acontecer de eu não gostar da alteração dessa decisão por parte do mesmo juiz que proferiu, e de repente eu querer interpor um recurso de apelação. E aí, se fosse para ser embargo de declaração com prazo suspensivo, aquilo que já passou, que é o prazo de 2 dias, por exemplo, já teria que tirar do prazo de apelação, que era de 5, ficou só 3. E se eu falo que o prazo interrompe os demais prazos recursais, significa que aqueles 2 dias que eu interpus, os embargos que eu apresentei no último dia, vai o meu prazo de apelação começar do zero. Eu tenho os mesmos 5 dias para interpor o recurso de apelação. Tá bom? Essa é a diferença do efeito suspensivo e o efeito que interrompe os demais prazos recursais. Tá certo? Deu para entender, pessoal? E aí? Deu para entender com base no áudio, pelo menos? Sim? Manda joia pra prof aí pra eu saber se tá tudo bem, se vocês não passaram mal, se ficou clara a minha explanação, se alguém tem dúvidas. Manda joia se todo mundo está compreendendo. Galera, é o seguinte, tem o material de apoio dessa aula de hoje, tá? Para os alunos do 7º período A e B da faculdade, né, de Santo Antônio da Platina, FANORP, eu já enviei esse material de apoio, que é sobre a aula de hoje. Se alguém mais quiser, manda para mim o direct, que eu envio esse material no seu e-mail para você estudar, tá bom? Eu tô vendo aqui que muitos alunos, ex-alunos, vão prestar o exame da ordem, outros estão estudando para os concursos da Polícia Civil, Polícia Militar, mais voltado para a Polícia Civil. Cai muita coisa relacionada a processo penal. Eu acredito que isso possa ajudar bastante, tá?
Estou aqui também à disposição da galera que quer fazer concurso público. Vocês sabem que eu sou concurseira, fui a vida inteira concurseira, né? E se eu puder ajudar, estou à disposição. Estou fazendo vários vídeos para postar no canal do YouTube. Para quem ainda não se inscreveu, vai lá no meu canal do YouTube, Dicas Prof. Gi. Estou com alguns vídeos para ser postados, ainda não consegui postar, vou postar ainda, tá? Mas eu espero que vocês gostem, porque eu acredito que vai ajudar bastante, tanto nas provas de concurso, quanto também no exame da ordem, tá? Faço um convite aqui para quem gosta, né, da língua portuguesa, para quem tem algumas dificuldades também sobre a língua portuguesa. Amanhã eu farei uma live, só que eu não farei pelo meu Instagram, eu farei pelo meu Facebook, às 20 horas, sobre a introdução à língua portuguesa, que são aspectos voltados aos concursos da Polícia Civil e Polícia Militar, tá? Para quem quer fazer, para quem tem vontade, para quem quer estar junto aí. Prof, o advogado pode abandonar sem apresentar memoriais finais ou depois da interposição da apelação? Abandonar não é a palavra correta, é declinar. Ele pode, ele tem o direito, mas o juiz nomeia outro ou intima o réu para constituir um novo advogado. Sem alegações por memorial, o réu não fica, porque o juiz, se o réu não tiver condição financeira de constituir um juiz, vai nomear um do Estado. E para interposição do recurso também, se porventura o réu tiver sem advogado, porque, entre aspas, declinou da nomeação, ou de repente desistiu, né, de atuar na ação penal, o juiz determina a intimação do réu para se manifestar. Se ele também não tiver condições, o juiz é obrigado a nomear um advogado. Então, sem memoriais não fica, sem a interposição que o réu queira recorrer, também não fica, porque o juiz acaba nomeando um advogado para tanto. O Direito de Segurança Digital, que é o Fábio, aguardando a carteira da OAB, aprendendo muito. Aí sim, hein? Jéssica, nova delegada. Aí sim, Jéssica. Bota fé no sei, mulher. Olha lá, hein? Prof, amanhã teremos uma live no Insta do Léo valendo horas para NPJ. Ah, então assiste. Então, a minha vai ser às 20 horas. Tá? Que é o horário mesmo que eu já marquei até com o pessoal, porque não tem tais como eu alterar, sabe por quê? Porque a aula que eu dou na quarta é pro curso de pedagogia, então eu tenho que abranger o dia, né, e o horário da minha aula, entendeu? Mas essa do Facebook eu consigo salvar e postar no YouTube. Essa eu consigo, eu já fiz o teste. O que tá me travando muito é aqui o Instagram, tá? Que não tá me deixando salvar as lives. Gente, vamos fazer o sorteio? Vamos. Vocês querem saber o que é? É de coração, tá bom? Acredito que todo mundo seguiu as orientações, porque tem que estar online também. Se for sorteado e não tiver aqui, já era. Eu vou sortear outro, tá? Então, galera, é o seguinte. Eu vou pegar o celular agora. Ou vocês querem saber qual que é o brinde primeiro? O que vocês querem saber? O brinde? Puta, professor, você arruma brinde. Coisa de louco, né? E os brindes da Pro? Como é que fica? Calma aí, galera. Calma aí que eu tô tirando o negócio aqui. O negócio é tenso. Olha aqui. Eu vou mostrar o brinde. Aguenta aí. Aguenta. Vou mostrar pra vocês o brinde. Eu tentei... Faz o sorteio antes. Tá bom. Eu vou fazer o sorteio antes, então. Pode ser? Daí eu mostro o brinde? O brinde? Meu Deus do céu. Eu vou mostrar aqui o sorteador do Instagram primeiro. Aguenta aí. Calma. Galera, vocês também estão muito ansiosos. Tem que ir devagar. Calma aí, né? Ó, presta atenção. Tô aqui. Tá? Vou realizar o sorteio.
Eu vou buscar a publicação que vocês fizeram, olha lá. A publicação que vocês fizeram, que é aquela da prática penal, tá? Selecionei a publicação, ela tá aqui, ó. Pra quem tá querendo ver certinho, ó. Tá aqui. Tivemos 56 comentários. Beleza? Tá tudo aqui, ó. É o sorteador online. Se chama Sorteio Gran. Bem legal, eu gostei, tá? E o brinde é... Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. A aula do que é hoje mesmo, gente? Alguém pode responder pra mim? A aula do que é hoje? De prática, né? Quem teve aula comigo sabe, né? Que tem que ter alguns requisitos, alguns materiais para poder participar da minha aula de prática, não tem? Certo? Vadimeco? Quem que é vadimeco aí? Quem que quer um vadimeco? Será que vai rolar um vadimeco hoje? Viu? Será que vai rolar um vadimeco hoje, galera? Estabilo. Olha, Tainá. E olha que eu procurei esse benção hoje, não achei, viu? Marca texto, marca texto. Pasta preta. Que é isso, gente? O que vocês estão colocando eu? O VAD. Por que vocês estão colocando eu? Eu o quê? Vocês querem que sorteie? Esse eu não entendi o que é. Ó, o VAD tá aqui, ó. Ó. Post-it. É uma briga quando eu chego na minha aula prática e esses bênçãos de Deus esquecem de levar o post-it, caneta, vadimeco, pasta, papel ao maço. Então tá. 10 de média. Não vai ter 10 de média não, Daniel. Pode parar. Gente, eu vou fazer o sorteio porque já o Instagram vai me travar, tá bom? Então olha aqui, o brinde. Os brindes, tá bom? Ó. Post-it neon. Gente, tem um que vem com coração. Olha que lindo. Ai, eu amei esse, gente. Eu não tinha visto. Comprei, nem eu tenho. Mas junto, 3 canetas neon. Tudo neon. Olha aqui. Gente, é sério. O post-it é tudo neon. Aí tem o coraçãozinho no meio, que é post-it também. Vê um monte, é sério, vê um monte. Eu fiquei encantada. Eu ia comprar outra coisa. Mas quando eu vi isso aqui, eu achei muito bonitinho. E junto, as canetas. Não é da Stabilo, viu, Tainá? Mas são boas porque a Prof tem. Dessas daqui eu gosto muito. Tá? Então é um conjuntinho, ó que belezinha. E ó, combina com os post-it, porque é neon também. Tá bom? Então, posso sortear? Gente, dá uma olhada aqui. Só olha uma coisinha rapidinho, olha aqui. Olha o tanto de caneta que a Prof tem. Presta atenção. Vocês conseguiram compreender por causa dessa loucura que eu tenho de caneta? Ó. Não é 100%, né? Não é. Vamos pro sorteio, então. Beleza? Então, vamos lá. Ó, vou sortear. Galera, quem ganhou
Foi. Mas aí eu tenho que saber se ela tá online. Vocês vão me ajudar? Antes de eu falar o nome. Fica antenado aí, vê se ela tá online. Se ela não tiver, eu faço sorteio para outro. Isso aí. Kessia, fica esperta. Vê pra mim se a Mara Possetti seguiu as regras, se ela tá online. Olha aí, Mara Possetti. Eu acho que ela não tá online. Eu não vi ela entrando. Tá não? Não, né? Não. Eu também não vi. Não. Outro? Vamos sortear outro. Vou sortear outro. Essa tá. Essa está. Érica Ferreira. Érica Ferreira. Ó. Érica Ferreira. Veja pra mim se a Érica marcou 3 amigos, se ela compartilhou no status dela. Olha lá. Érica Ferreira. Cadê a Érica Ferreira? Se ela não se manifestar aqui, eu não vou entregar pra ela. Tem que estar online. Não? Érica não está online mais? A Érica apareceu, Érica? Sem vergonha. Você, Érica. Érica, você ganhou. Galera, só olha ver se a Érica compartilhou. Ela compartilhou, eu vi. Érica, você ganhou então. Parabéns, viu? Ó, Érica. Tudo neon, Érica, com coraçãozinho. Olha que coisa linda, gente. E pra combinar, pra ornar. Ó. 3 canetas. São neon, ó. Pra combinar, gente. Olha que linda. Amei. Ô, Daniel, vou falar um negócio pra você. Fiscal de live. Gostei. Ô, Kessia, você é fiscal de live. Eu me divirto. Gente, olha aqui. Eu vou sortear um Vadimeco, mas não será hoje, tá? Não é hoje. Pônei fiscal de live, arrasou, parabéns, parabéns. Ai, belezinha, gente. Fui olhar a Mara. Ô, galera, apareceu aqui pra mim 25 segundos restantes, tá? Então, olha, foi um prazer estar com vocês. Me divirto um monte quando eu faço live, adoro. Essa semana ainda farei algumas. Tem uma muito boa que eu farei na quinta com um ex-aluno nosso. Vou postar já para vocês saberem quem é.